No vídeo anterior, eu falei sobre uma ideia importante. A obesidade não pode ser explicada simplesmente por falta de força de vontade. Agora imagina uma escada rolante. Você precisa subir, mas ela está descendo. Dá para subir? Dá, mas exige mais esforço do que subir uma escada parada. E se você parar um pouco para respirar, a escada continua descendo. Agora imagina alguém olhando de fora e dizendo: você não chegou lá em cima porque não se esforçou o suficiente. Essa pessoa está vendo seu movimento, mas ignorando a direção da escada. Na obesidade, algumas respostas fisiológicas e determinadas condições ambientais podem produzir algo parecido. Podem tornar a perda de peso e principalmente sua manutenção mais difíceis. Depois da perda de peso, por exemplo, a fome pode aumentar e o gasto energético pode diminuir. Ao mesmo tempo, o ambiente continua oferecendo estímulos e oportunidades para comer. E uma história inteira de aprendizagem não desaparece simplesmente porque alguém decidiu emagrecer. Então, talvez falta de força de vontade seja uma explicação muito pobre para alguém tentando subir uma escada que desce. Essa metáfora também pode nos ajudar a entender uma discussão muito atual sobre as chamadas canetas emagrecedoras. É comum ouvir: mas assim é fácil. Emagreceu porque tomou caneta. Quero ver conseguir sem remédio. Mas volta para o exemplo da escada. Se existem mecanismos biológicos tornando aquela subida mais difícil, tratar esses mecanismos deveria ser chamado de trapaça ou simplesmente de tratamento. Quando clinicamente indicados e acompanhados por profissionais habilitados, alguns medicamentos utilizados no tratamento da obesidade podem atuar sobre mecanismos relacionados, entre outras coisas, ao apetite, à saciedade, ou seja, eles podem modificar algumas das condições biológicas sobre as quais o comportamento acontece. Mas é importante atender também o que esses medicamentos não fazem. Eles não apagam a história de aprendizagem. Eles não reorganizam o ambiente sozinhos e não tornam irrelevante o comportamento da pessoa. Voltando para a nossa metáfora, o medicamento não carrega a pessoa até o andar de cima. Ele pode ajudar a reduzir algumas das forças que dificultam a subida. E reduzir a dificuldade da subida não significa que a pessoa deixou de subir. Quando alguém usa medicamento para tratar hipertensão, a gente não costuma dizer: quero ver controlar a pressão sem remédio. Então, porque quando a gente fala de obesidade, o tratamento ainda é tantas vezes transformado em um teste de mérito. Como se o tratamento só tivesse valor se fosse difícil. Como se sofrer mais demonstrasse mais disciplina. Talvez porque quando o assunto é peso, a gente ainda confunda resultado corporal com valor pessoal. Se a obesidade é uma condição multifatorial, o cuidado também precisa considerar múltiplas frentes: aspectos médicos, nutricionais, comportamentais, atividade física e, quando indicados, medicamentos e outras intervenções baseadas em evidências. Não necessariamente todos da mesma maneira para todas as pessoas, porque se as condições são diferentes, o cuidado também precisa considerar essas diferenças. E qual então pode ser a contribuição da psicologia analítico-comportamental nesse processo? Não é simplesmente ensinar alguém a ter mais força de vontade. É investigar em quais condições determinados padrões de comportamento acontecem e o que contribui para mantê-los. Em que situações determinados padrões alimentares aparecem com mais frequência? O que costuma acontecer antes? Que consequências aparecem depois? Qual é a função que aquele comportamento pode estar exercendo naquele contexto? Como reorganizar o ambiente para facilitar outros comportamentos? Como construir outras fontes de prazer, de descanso, de alívio? Como desenvolver repertórios relacionados à saúde que possam ser mantidos ao longo do tempo. Porque cuidar de uma condição crônica pode exigir suporte continuado e não uma guerra temporária contra a própria força de vontade. Então volta comigo para aquela escada.
Reconhecer que ela está descendo não significa dizer que a pessoa não precisa subir. Significa entender as condições sobre as quais ela está tentando subir. Compreender a obesidade não significa dizer que nossas escolhas não importam. Escolhas importam, mas escolhas não acontecem no vácuo. Elas acontecem sob determinadas condições. E talvez cuidar seja justamente isso. Não apenas exigir que alguém suba, mas compreender também a direção da escada. Porque quanto melhor entendemos essas condições, menos precisamos de explicações simplistas, menos precisamos de culpa, menos precisamos de julgamento. E melhores podem ser as nossas intervenções. Porque corpo não é caráter e todo comportamento tem história.